Finalmente eu estou laranja. Saudações, ouvintes! Saudações, ouvintes, e sejam muito bem-vindos a mais um OQM Responde. Há alguns dias atrás, vários de vocês deixaram aqui as suas dúvidas sobre música e as suas sugestões para o canal. E conforme prometido, hoje eu tô de volta para responder vocês e dar sequência ao nosso diálogo. Antes de a gente começar, só queria dizer que eu fiquei muito feliz com a participação de vocês e apareceram aqui nos comentários várias sugestões que eu gostei bastante e que eu vou usar bastante nos próximos passos aqui do canal. Então, sem mais delongas, vamos embora e vamos dar continuidade ao nosso papo. O Vinícius Coelho comentou: grande fã do canal, brother. Logo verei você na equipe do Blablalogia. Grande abraço. PS, faz um vídeo sobre Heitor Villa-Lobos. Cara, primeiro de tudo, brigadão pelo comentário. Quem acompanha o canal sabe que o Blablalogia é uma baita de uma referência pro meu trabalho aqui. E Pirula, Emílio, Ruas, liga nós. E aí o Vinícius dá também uma sugestão aqui pra eu fazer um vídeo sobre o Heitor Villa-Lobos. Cara, certamente vou fazer isso em algum ponto, né? Se você pensar, se você imaginar algum nome importante da história da música, saiba que certamente esse nome tá na minha lista de vídeos pra fazer no futuro, né? A questão, né, só que eu acho que eu expliquei isso nos vídeos passados, eu pretendo fazer essa abordagem dos nomes importantes da história da música de uma forma mais ou menos cronológica, né? Então, como os vídeos aqui são semanais, a gente demora um pouquinho pra avançar, né, de um vídeo para outro, então talvez demore um pouco para esses nomes mais recentes, né? O Heitor Villa-Lobos é um grande nome do século XX da música, então talvez demore um pouquinho para eu chegar no século XX, mas eventualmente vou chegar porque certamente é um nome que merece um vídeo inteiro só para ele. E nessa linha também o Guilherme Dias comentou: seria bacana um vídeo sobre a música clássica contemporânea, não só as vanguardas do século XX, mas também o que está sendo escrito hoje em dia. É comum as pessoas associarem o termo a uma espécie de conservadorismo, quando na verdade se trata do completo oposto. E aí ele cita aqui vários nomes de compositores e tal. Cara, brigadão pelo comentário, excelente também, e entra nessa linha do que o Vinícius falou. Também é um movimento que eu pretendo abordar eventualmente, mas você mesmo aqui citou as vanguardas do século XX, e eu acho muito necessário, na verdade, para falar sobre a música erudita contemporânea de fato, né, e traçando o histórico desde lá de trás, né, desde o século XIX, Wagner, e aí passar pela Segunda Escola de Viena e tal, até chegar no que está sendo feito hoje, né. Eu acho importante fazer essa contextualização aos poucos, justamente para tornar esses assuntos mais acessíveis, né. Eu mesmo confesso que esses nomes que você citou aqui são nomes que eu conheço só de nome, né, então para produzir um material sobre eles, que eu pretendo fazer no futuro, é uma coisa que eu preciso estudar bastante, com bastante calma, eu preciso ter um bom tempo de leitura, de absorver esse tipo de música. Então, assim, é um tipo de assunto que vai entrar aqui eventualmente, com certeza, merece toda a atenção, mas vai demorar um pouquinho porque eu preciso fazer esse movimento de contextualização antes. Daí tem duas perguntas aqui, do Fernando Dilon e do Hernaldo Vieira, que acho que elas se complementam bastante. O Fernando fala que, como sugestão, fica o desejo de ver vídeos sobre produção musical, técnicas de gravação, etc. E o Hernaldo fala: seria legal ver um vídeo sobre arranjos. Cara, muito legal essas sugestões, muito obrigado. E eu já vou aproveitar elas para abrir algumas coisas aqui para vocês sobre o que eu pretendo fazer no futuro próximo do canal, né? Se vocês pegarem o canal lá desde o começo, no primeiro ciclo, assim, no primeiro, sei lá, 1 mês e meio, eu dissequei muito os assuntos, os temas mais básicos da música, né? Então, explicando o que são notas musicais, explicando o que são acordes, o que são ritmos, blá, 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 blá. Assim, eu fui muito nos tópicos básicos mesmo, assim, nos conceitos fundamentais para você entender como a música funciona, né? Depois eu enveredei bastante pelo caminho de falar sobre história da música, né? E agora, para os próximos passos, para os próximos meses do canal, eu pretendo diversificar um pouquinho mais, né? Porque eu acho que esses meses iniciais do canal foram muito divididos, assim. Então a gente teve uma parte que foi muito focada nos conceitos básicos, né? Então eu acabei falando bastante sobre física, sobre matemática e tal, né? E depois a gente teve uma parte que ficou muito focada em história. E eu acho que talvez essa divisão muito clara, assim, de ciclos diferentes, não seja a melhor opção para o crescimento do canal, né? Talvez o melhor seja apresentar esses assuntos se intercalando entre si e tal. E pensando nisso, nos próximos meses aqui do canal, eu pretendo começar a retornar
a esses tópicos talvez mais técnicos, mais científicos, mas começar a aprofundar eles um pouquinho mais, né? Então a gente já teve, por exemplo, um vídeo dedicado a entender o que são melodias, o que é um acorde. Então talvez agora seja o momento de a gente começar a falar sobre harmonia de fato, de falar sobre composição, de falar sobre arranjo, de falar sobre produção musical, engenharia de áudio, né? Então acho que já existe aqui dentro do canal uma base para você entender os conceitos básicos, primordiais da música. Então acho que a partir desses conceitos a gente pode agora começar a falar de assuntos um pouquinho mais avançados, né? Então aguardem que a gente vai ter vários vídeos nesse sentido, assim, de explicar o que é uma composição, de explicar o que é um arranjo, de explicar o que é uma produção musical, de explicar, né, de explicar como é que funciona uma sessão de gravação e assim por diante. Então muito legais essas sugestões e aguardem porque a gente vai ter um conteúdo bem nessa linha a partir de agora. E se teve essas sugestões aí do Hernaldo e do Fernando que vão bem na linha do que eu já tava pensando aqui pro canal, teve também algumas sugestões que me surpreenderam bastante, eu achei bem legal, acho legal ter essa diversidade, né? O Joel Assis falou, você poderia falar sobre copyright e copyleft? Cara, muito interessante, eu nunca tinha pensado, na verdade, em falar sobre isso aqui no canal, mas pode ser um assunto interessante, né? Explicar a respeito de como é que funciona essa questão de direitos autorais, de registro, de ECAD, né? De como é que funciona o lance de Creative Commons, né? Que na real é uma coisa que todo mundo que lida com música eventualmente tem que lidar com esses tópicos, né? E é uma coisa que eu vejo que o pessoal tem muita dúvida. Então, honestamente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, se você está assistindo esse vídeo e você tem interesse em saber mais sobre esse tipo de assunto, deixa aqui nos comentários para eu saber se é de interesse comum, né? Eu gostei bastante dessa sugestão do Joel e eu queria saber se tem mais pessoas que se interessam em saber sobre isso. E o Bruno Filippini pergunta, você pensa em fazer alguns vídeos comentando, discutindo temas recentes ao estilo Pirula? E ele dá alguns exemplos aqui e tal, e fala... E aí ele dá alguns exemplos aqui e tal, e aí ele fala, imagino que assuntos atuais e umas polêmicas dariam uma boa levantada no canal. Cara, honestamente também nunca tinha parado pra pensar sobre isso, mas eu acho que é mais uma questão de vocação, assim. Os vídeos aqui do canal, eu costumo focar muito em roteiro, né? Sei lá, eu gasto... talvez uma média de umas 15 horas, 15, 16 horas semanais para produzir um vídeo, né, do início ao fim. E dessas 15 horas, 15, 16 horas, acho que umas 10, cara, vão no roteiro, né? Então, não sei, os meus vídeos eu foco muito na escrita, na pesquisa, assim, e eu nunca tinha parado para pensar em fazer assuntos mais quentes, digamos assim, né? Em fazer esses comentários, assim, mas porque eu acho que eu não tenho muito essa vocação, assim, né? De pegar, de absorver uma coisa rápido e já sair fazendo um comentário, sabe? Eu sou um cara que eu preciso de muito tempo para absorver a coisa, para formar uma opinião, mas nada impede que eu faça alguns testes a respeito, né? Mas eu vou ficar de olhos abertos, quem sabe nas próximas polêmicas musicais que surgirem por aí, eu posso dar alguns pitacos por aqui. Mas esse assunto que o Bruno falou, de falar sobre polêmicas musicais e tal, queria deixar aqui uma sugestão do canal Music Soul, dos meus amigos o Eric Adam e a Júlia Rovena. E o Eric, ele tem feito um quadro lá dentro do canal que pega justamente por esse viés, né, de comentar as polêmicas da semana e tentar esclarecer o que está acontecendo e tal, né? Então, recentemente, por exemplo, ele fez um vídeo falando sobre aquela suposta polêmica do Emicida, né? Que supostamente ele teria falado mal do sertanejo na mídia, né? Que aí a gente, assistindo o vídeo do Eric, você vai entender que não foi bem isso que aconteceu, né? Ele já fez recentemente um vídeo sobre aquela polêmica também do MP3, né? Que gerou-se um sensacionalismo dizendo que, a mídia dizendo que o MP3 ia acabar, que o MP3 ia morrer. Também assistindo o vídeo do Eric você vai entender que a coisa não é bem assim. Então ele fez vários vídeos recentemente nessa pegada e o cara tem uma baita de uma vocação para falar sobre isso. Então se você quer acompanhar essas polêmicas musicais mais de perto, vai lá ver o canal dele porque tá ficando bem legal esses vídeos nessa linha. Mas quem sabe eu não posso de repente começar a fazer uns vídeos nessa linha também por aqui. Então, muito obrigado pela sugestão e fique no aguardo aí. E falando no Eric, ele mesmo deixou uma pergunta aqui por meio do perfil do Music Soul. Ele fala assim, como você é produtor musical, seu campo de atuação se estende à engenharia de som também? E cara, isso é um assunto bem espinhoso assim, e eu confesso que eu tenho muita dificuldade para lidar com essas nomenclaturas do universo do áudio e da produção musical. Para quem não sabe, a minha formação é em música, né? Eu me formei em composição e arranjo em música popular, e só que eu acabei dedicando
as minhas energias, o meu foco dentro da faculdade de música mesmo, a aprender sobre produção musical, sobre gravação, sobre mixagem e tal. O meu TCC foi sobre esse assunto, ele chama a produção musical como parte do processo composicional, né? Putz, eu escrevi pra caramba aqui e falo sobre aplicação criativa de técnicas de microfonação, aplicação criativa de técnicas de equalização, enfim. Então a minha formação ela acabou ficando bem numa linha tênue que divide o áudio da música, né? Então o que acontece é que hoje em dia eu tenho muita dificuldade para saber qual que é a nomenclatura que se aplica a mim, né? Para algumas pessoas eu me apresento como músico, mas assim, eu não trabalho tocando, eu trabalho gravando, mixando e tal, mas também não considero totalmente adequado dizer que eu sou um engenheiro de áudio, porque eu sei que tem pessoas que estudaram especificamente isso, né? E tiveram contato com disciplinas, com questões mais técnicas que eu não tive contato, né? Então o meu approach para produção musical é a visão de um músico, de uma pessoa que tem um pensamento musical, que resolveu meter a mão na massa ali na parte mais técnica, né? Então eu tenho muita dificuldade para definir o que eu sou, né? Eu sei o que eu faço, eu produzo música, eu faço gravação, eu faço mixagem, mas dizer exatamente qual que é o nome da minha profissão é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade. Mas eu acho que engenheiro de som definitivamente não. Eu acho que, por exemplo, dizer que eu sou um engenheiro de som daria a entender que eu tô apto a fazer uma sonorização ao vivo, que na verdade é uma coisa que eu nunca fiz, né? Então eu acabo me atendo mesmo à definição de produtor musical, que eu sei que é uma definição genérica, né? Uma definição bem guarda-chuva, e eu sei que tudo que eu faço se encaixa debaixo dessa definição. E para quem quiser conhecer o meu trabalho como produtor musical, acessa o site da Ilhos Produção Musical, que é a minha empresa de produção, né? E lá vocês podem conferir todos os serviços que eu ofereço fora aqui do canal, né? Como produtor musical mesmo, serviços de gravação, de arranjo, de mixagem, de produção de podcasts, né? E lá vocês também podem conferir todo o portfólio que eu tenho de trabalhos que eu já realizei por meio da Ilhos, que modéstia à parte tá bem legal. Então se você quiser conhecer coisas novas de artistas independentes da música brasileira, confere lá o portfólio da Ilhos que vocês vão gostar bastante. Daí, o Darlan Anastácio, ele deixou aqui um comentário enorme. E, cara, desculpa, eu não vou conseguir ler tudo aqui no vídeo, mas eu já li o seu comentário e vou reler de novo. E eu vou levar em consideração tudo que você escreveu aqui, porque tem algumas sugestões bastante valiosas aqui pro futuro do canal. Mas ele deixou aqui uma pergunta que eu posso responder, ou ao menos eu acho que eu posso. Viver de música no Brasil é fácil, promissor, rentável? Ai... Quais as oportunidades? Como o Brasil está no cenário mundial e quais os incentivos do governo? Quais as principais universidades que temos no assunto? Panorama geral, incluindo bacharelado, música erudita e popular. Então vamos por partes. Viver de música no Brasil é fácil? Não. Promissor? Não. Rentável? Não. Mas vamos lá, falando sério agora. Essas dúvidas todas são coisas que eu pretendo ir respondendo na sequência do vídeo que eu fiz sobre a faculdade de música, né? Eu pretendo fazer... muito em breve vídeos falando sobre a sequência, né, da faculdade de música e depois falando vídeos sobre o início da carreira de músico e tal. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, viver de música no Brasil é possível, mas é uma tarefa bem difícil porque existe uma competição muito grande, né? Ainda existe muito a questão da dicotomia entre o cara que é profissional e o cara que é amador. Então muitas vezes a gente ainda vê situações em que o músico que é profissional, que estudou, que se dedicou por anos àquilo, ele ainda é obrigado a disputar espaço com o músico amador, que é um cara que às vezes tem aquilo como hobby, ou que tem aquilo como uma atividade secundária. E essa é uma questão que eu acho muito difícil de resolver. Honestamente, eu ainda não consegui resolver ela comigo mesmo, e talvez nunca resolva. Né? Porque ao mesmo tempo que eu acho que o músico amador ele tem que ter todo o direito, ele tem que ter todo o espaço para se expressar, para mostrar o que ele tá fazendo, né? E muitas vezes, o fato do cara ser amador não significa que a arte dele é inferior, né? Significa simplesmente que aquilo não é a profissão dele, que aquilo não é o ganha-pão dele. Então, eu acho que às vezes você dá o espaço, você dá a chance para o músico amador, é um fomento extremamente válido à arte, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que muitas vezes o músico profissional, né, que se dedicou anos e anos a desenvolver aquelas habilidades, ele tá perdendo espaço de vender a única habilidade rentável que ele tem em função de uma pessoa que não precisa daquilo como trabalho, né? Então é uma questão muito difícil, cara, que tem muitas implicações diferentes. Honestamente, eu não sei como resolver essa equação. Né, o que eu sei é que a gente tá num momento de muita dificuldade, né? Os incentivos públicos à arte e cultura, que nunca foram dos melhores, eles estão sendo sufocados, né, nesses últimos 2, 3 anos.
Então a gente tá numa situação bastante complicada, né? Eu tô vendo que tem menos dinheiro circulando no meio musical. E nessa situação o que acontece é que o músico profissional, ele é obrigado a aprender a se virar de várias formas diferentes, né? Então você vê assim que é uma minoria ínfima dos músicos profissionais hoje em dia que conseguem viver de um único trabalho e muito menos de um único trabalho autoral, né? Acho que a gente tem que dissociar essa ideia de que viver de música é igual a viver de música autoral, viver da sua música, né? A maior parte dos músicos profissionais que eu conheço, meu, o pessoal tá tocando na noite, toca com um cantor, toca com outro, toca com um artista aqui, faz um bar ali, toca num casamento, toca numa formatura, toca num evento, dá aula pra caramba de dia, né? Então, pra você conseguir viver de música no Brasil, você tem que desenvolver essa habilidade de você conseguir diversificar suas fontes de renda, né? E você tira um pouquinho de cada fonte pra conseguir se sustentando e se levando. E em grande parte das vezes, os músicos eles utilizam esses trabalhos para se manter e para investir no seu trabalho autoral, né? Então o que eu vejo muito é que os trabalhos autorais, os trabalhos próprios dos músicos, eles viraram quase que uma atividade extracurricular, né? Então eu trabalho o dia inteiro, eu dou aula, eu toco aqui, eu toco ali, e aí com isso eu consigo comer, eu consigo pagar o meu plano de saúde e eu consigo pagar a gravação do meu CD, né? Mas eu não tenho esperança nenhuma de ganhar dinheiro com o meu CD, né? Então a gente tá numa situação que é bem complicada, é difícil, né? Eu tô numa fase talvez um pouquinho nihilista com o universo musical, mas o que eu posso dizer é que é possível, sabe? Eu conheço muita gente, a maior parte dos meus amigos são músicos que vivem da música, né? Mas para você conseguir viver da música, você tem que aprender a se virar, você tem que aprender a pular de galho em galho, né? Definitivamente não é uma coisa fácil. Então, se você tá assistindo esse vídeo e você pensa em viver da música, tipo, vou viver da minha arte, vai ser maravilhoso, cara, repense, tá? Pra viver de música no Brasil, o fator mais fundamental que você tem que ter é maturidade, cara. Se você não tiver maturidade de abraçar aquilo como a sua vida e você sacar que vai ser difícil mesmo, cara, nem comece, entendeu? Vai ter uma outra profissão e tenha a música como uma atividade secundária e se dedica àquilo como um hobby, tá? Mas é isso, assim, você tem que ter em mente que vai ser difícil pra caramba e que você vai ter que diversificar bastante o seu leque de opções de trabalho, né? Então, no momento é isso que eu posso dizer. Desculpa se foi meio desesperançoso. Daí o Pedro Quecem também dá várias sugestões interessantes aqui. Ele fala aqui sobre chamar mais participações aqui pro canal. E sim, eu pretendo fazer isso. Mas vocês devem saber que isso é uma coisa que exige mais trabalho do que eu tenho normalmente, né? Então o primeiro vídeo que eu tive uma participação especial aqui no canal foi o Pra Que Serve o Violão, que se eu não me engano foi lançado em abril, que tem a participação do Felipe Graciano, que é um baita de um violonista, né? E ele foi um piloto, eu achei que ficou legal o vídeo, mas eu acho que eu preciso reformular esse tipo de quadro para aproveitar melhor as participações que aparecerem por aqui, né? Então em breve a gente vai ter mais vídeos com participações, mas vai ser uma pegada um pouquinho diferente do que vocês viram nesse vídeo do violão. Daí o Brenan Modesto e a Michelle Scarton fizeram perguntas aqui que eu achei bem parecidas entre si. Desculpa, não sei se é Brenan, se eu estiver falando errado, me perdoe. O Brenan fala, se fosse para pedir um vídeo, eu pediria sobre o Hermeto Pascoal ou sobre Mangue Beat. Cara, aguarde porque vai ter vídeo sobre esses dois com certeza, especialmente Mangue Beat é um movimento que eu amo de paixão, assim. Todo o conceito por trás dele eu realmente adoro. Mas aí ele fala o seguinte, fala pra gente como tu chegou nesse mundo da música, como ele faz parte da tua vida e essas coisas. E a Michelle fala, quais são as músicas que marcaram as fases da sua vida, na sua infância, adolescência, o que você ouvia, e se isso foi determinante ou não na sua escolha de trabalhar com música, em qual momento você escolheu seguir por essa profissão. Respondendo tanto a Michelle quanto ao Brenan, eu considero que a minha vida musical começou quando eu tinha 12 anos de idade e eu entrei numa loja e eu comprei esse disquinho aqui, o Angels Cry do Angra. Tinha um amigo meu que o irmão mais velho dele começou a ouvir metal melódico e eu ouvi eles falando sobre isso. Não, porque o metal melódico, porque não sei o que, metal melódico, e Angra, e Rhapsody, Stratovarius e blá blá blá.
E eu fiquei curioso, porque, sei lá, eu tinha 12 anos de idade, você tem uma visão muito limitada do mundo, né, quando você tem 12 anos. E eu fiquei muito curioso, eu queria saber o que era aquilo que eles tanto falavam de metal melódico. E aí um dia sobrou um dinheiro da mesada que meu pai me deu, e aí eu entrei numa loja e falei, então, você tem algum disco do Angra? E nesse ponto da minha vida, eu não tinha nenhum interesse específico por música, sabe? Eu tava ainda formando minha identidade, meu caráter. E aí sobrou um dinheiro e eu fui matar minha curiosidade. Eu fui usar esse dinheiro pra matar minha curiosidade. E eu entrei numa loja de CD e falei, então, você tem um CD do Angra aí? E esperando que o cara fosse olhar pra minha cara como se eu fosse um ET, sabe? Porque eu não fazia ideia que isso existia. E eu achava que o cara também não fazia ideia de que isso existia. E aí ele puxou uma gaveta e ele colocou na minha frente uns 4 ou 5 discos, assim. Então, tem esses aqui. Eu olhei e falei, nossa, mas uma banda desconhecida assim tem tantos discos lançados? E aí eu escolhi pela capa, eu escolhi o Angels Cry, porque, não sei, eu achei a capa dele mais legal. E esse foi o ponto em que a música se tornou uma coisa realmente fundamental na minha vida. Porque eu comecei a ouvir esse disco e eu falei, cara, como é possível ter música assim, né? Tipo, de onde que as pessoas tiram as ideias pra fazer música desse jeito, né? Então, esse disco do Angra, o Angels Cry, foi o momento em que eu comecei a colecionar CDs. Acho que desse ponto em diante, eu nunca mais tirei da minha cabeça que eu queria lidar com música pro resto da minha vida, né? Então, a partir disso, eu comecei a minha coleção, tal, e passei muitos anos colecionando CDs de metal, né? Acho que até os meus 18 anos, eu era metaleiro total, assim. E a partir disso eu fui evoluindo, fui conhecendo outras coisas, né? Mas foi a partir desse ponto que a música se tornou uma coisa fundamental. E depois do Angra, teve 2 artistas, na verdade um artista e uma banda, que eu acho que marcaram a minha vida quase tanto quanto o Angra, que eu considero que foram pontos de virada, assim, né? Porque o Angra, pra quem conhece, se não conhece, conheça, porque é uma banda fantástica. É uma banda extremamente técnica, assim, né? Então é uma coisa que, sei lá, quando você tem 18 anos, você ouve Angra, você fala, cara, essa música é maravilhosa, mas nunca na minha vida que eu vou conseguir tocar desse jeito, né? Nunca na minha vida que eu vou conseguir cantar que nem o André Matos. Mas quando eu tinha uns 16 para os 17 anos, eu tive contato com uma banda americana chamada Savatage, que esse aqui é um dos meus discos favoritos do Savatage. Que é uma banda de heavy metal, pode se considerar dessa forma, mas é uma banda que tem uma pegada bem diferente, assim, porque eles lembram muito Queen, assim, eles têm uma pegada, eles trabalham muito com vozes, eles trabalham muito com uma linguagem mais teatral, né? Se fosse pra definir em poucas palavras, eu diria que eles são a versão heavy metal do Queen, né? Então é isso, eles trabalham muito com vozes, e os cantores do Savatage, são uma banda que chegou a ter 2 cantores simultaneamente, né? Eles tinham um tipo de voz mais grave, né? Mais aveludada, uma coisa mais melódica mesmo. E eu comecei a me identificar muito com o Savatage, né? Tanto por eles terem vozes mais graves, né? Então era uma coisa mais executável, né? Era uma coisa um pouquinho menos técnica, um pouquinho mais de feeling, assim. E o Savatage é uma banda que, assim, eles têm várias canções que são bastante complexas, né? Que são bem elaboradas e tal. Mas eles têm muitas canções que são bem simples, assim, né? Que tem uma estrutura de canção mesmo. Porque uma coisa que acontece muito no heavy metal é que as canções, elas têm uma estrutura meio que como se fosse uma música instrumental, né? Elas têm uma estrutura que é uma coisa difícil de você transferir para um violão e voz, ou para um piano e voz, por exemplo, né? Tem uma estrutura super complexa, com várias variações, com várias partes instrumentais diferentes, né? Então é uma coisa que fica mais difícil de você transformar em algo portátil, né? E o Savatage é uma banda que tem essa característica de ter canções, né? Que você pode transformar em um violão e voz facilmente. Então o Savatage foi uma banda que me influenciou muito numa época da minha vida em que eu comecei a tirar o meu foco de cantar e comecei a passar o meu foco mais pra querer compor música, né? Então eles tiveram essa influência bastante importante na minha vida. I will believe in you if you still want me to. Oh, tell me I'm on my own. There on the other side, tell me the pilot's down. E um outro artista que foi fundamental, acho talvez tão fundamental quanto o Angra e o Savatage, foi esse carinha aqui, né, o Lenine. Eu comecei a ouvir o Lenine quando eu tava no início da minha faculdade de música, né?
E ele foi basicamente o primeiro artista de MPB que eu prestei atenção real, né? Teve uma fase na minha vida que eu já sabia, eu já reconhecia a importância de música brasileira, do jazz e tal, mas eu ainda tava muito centrado nessa coisa do rock, do heavy metal. E pra mim, assim, música brasileira, né, era uma coisa muito distante, era uma coisa que não fazia parte do meu universo. E era uma coisa que eu só ouvia no rádio, né, sei lá, quando eu tava junto com a minha mãe no carro, ligava o rádio, e aí eu ouvia uma música do Gilberto Gil, sei lá. E eu lembro da sensação do dia que eu resolvi falar, não, beleza, vou parar pra conhecer melhor o Lenine, porque eu já tinha ouvido algumas músicas dele, gostava, falava, e falei, não, vou ouvir melhor esse cara aqui, vou sacar qual que é a dele. E aí eu peguei um disco dele, coloquei no celular, e aí eu comecei a ouvir o disco inteiro, e eu lembro da sensação de estranheza que aquilo me causou, de nossa, eu tô ouvindo um disco inteiro de uma pessoa que não é um artista de heavy metal, né? Então Lenine foi minha porta de entrada, eu tive, sei lá, uns 2 anos em que eu fui fã de carteirinha do Lenine, toda vez que ele fazia show aqui em São Paulo eu ia, e ainda gosto muito do trabalho dele, né, mas ele foi minha porta de entrada, né, a partir dele eu comecei a prestar mais atenção em música brasileira e fui diversificando a partir daí, né, então se tivesse que apontar 3 artistas ou bandas que foram cruciais para o meu desenvolvimento musical, eu diria que foi o Angra, o Savatage e o Lenine. E nessa linha, pra gente finalizar, tem a pergunta da Marina Nascimento. Ela fala, eu gostaria muito de ver mais sobre gêneros e sobre álbuns de estúdio, como são elaborados e tal. Sim, a gente vai ter conteúdo sobre isso, aguarde, porque muito em breve vai aparecer por aqui. E a minha pergunta é, qual é o seu gosto musical? Então, justamente, meu gosto musical ao longo da minha infância, digamos assim, da minha infância musical, né, dos meus primeiros anos como apreciador de música de fato, foi muito voltado pro rock e pro heavy metal, né? Mas, cara, hoje em dia, eu não consigo definir o meu gosto musical, não consigo dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? O que eu posso dizer é o seguinte, eu não julgo qualidade de música baseado em gênero musical, né? O que eu tenho pra mim como parâmetro fundamental pra determinar se eu gosto ou não de alguma coisa é principalmente a autenticidade. Então, pra mim, acho que não importa muito, assim, quais elementos musicais você está utilizando, né? Se você tem uma ideia formada, se você tem uma emoção ali e você está genuinamente utilizando sons para expressar aquilo, a tendência é que eu vá gostar daquilo de qualquer forma, independentemente do tipo de música que seja. Aí, basicamente, o que eu quero dizer com isso é que, cara, eu gosto de todo tipo de música, né? Não é o tipo de música que vai determinar se eu gosto ou não daquilo. Mas só para não deixar essa resposta muito vaga, eu peguei aqui alguns exemplos da minha coleção de CDs para mostrar o quanto eu gosto de coisas diferentes. Então, por exemplo, na minha coleção tem Quarteto Novo, que é um dos grupos do Hermeto Pascoal, se eu não me engano, dos anos 60, que é um grupo maravilhoso, que eles misturam bastante a linguagem da música nordestina com uma coisa mais instrumental, mais elaborada. Tipo, nossa, esse disco é uma maravilha de se ouvir. Gosto pra caramba do Criolo, né? Esse aqui, na verdade, não é o meu disco favorito dele. Eu gosto muito mais do Nó na Orelha. Mas eu peguei esse aqui só pra ilustrar, porque a capa dele é mais bonitinha. Mas gosto bastante do trabalho dele, acho super diverso, super bem feito. O nó da tua orelha ainda dói-me. E Cebolinha mandou avisar. Puta, eu gosto pra caramba do Noel Gallagher do Oasis, né? Eu sou um baita fã da musicalidade que ele tem. Eu acho que ele tem uma puta de uma voz, eu acho que ele tem uma puta de uma criatividade pra fazer música. E eu gosto pra caramba também de Arch Enemy, que é uma das bandas que marcou minha adolescência. E eu gosto pra caramba, eu piro nesse disco aqui em especial. Eu acho que é uma puta de uma descarga de energia. E, cara, pra mim é questão de acordar e saber o que eu quero ouvir naquele dia, sabe? Mas, honestamente, é isso. Eu só mostrei esses discos pra ilustrar que, pra mim, gênero musical e qualidade musical não são coisas atreladas, né? Pra mim, eu posso gostar de qualquer tipo de música, literalmente, né? O que importa pra mim é como que aquela música é feita, mais do que tipo de música que é.
Certo? Então só pra gente finalizar, agora todas as pessoas que participaram aí da sessão de perguntas e respostas vão ganhar uma exclusiva viagem pro hemisfério norte da Terra. E abraço pro pessoal do Terra Negra, que eu fiquei sabendo que eles vão participar do Blablalogia. Então espero muito em breve estar com vocês nisso. E agora a gente vai sortear, a gente vai descobrir quem que vai ganhar os CDs autografados da minha querida amiga Tamires Stanus. Vou tirar aqui aleatoriamente 2 nomes de vocês. Aqui. Aí, ó, quem ganhou os CDs da Tamires foi o Fernando Dilon e o Darlan Anastácio. Gente, parabéns por vocês terem ganho. Tenho certeza absoluta que vocês vão adorar o CD da Tamires, porque é muito bom. E para vocês conseguirem receber os CDs, eu vou pedir para vocês mandarem um e-mail pro okm@ilius.com.br, tá? Enviem uma mensagem para esse e-mail. E lá eu vou passar pra vocês as instruções pra eu conseguir confirmar que vocês são de fato vocês. E depois pra gente conseguir combinar o envio dos CDs, certo? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no OKM Responde. Se ainda tiver sobrado alguma dúvida, alguma sugestão que vocês queiram dar, deixa nos comentários aqui desse vídeo. Quem quiser participar, fica ligado, porque muito em breve a gente deve ter mais um, né? E eu gosto muito dessa interação com vocês, gosto muito de trocar uma ideia com o pessoal que acompanha o canal, gosto de saber o que vocês estão pensando do trabalho aqui. Então, novamente, muito obrigado, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e até já!